Já? É, Já? lá, pode. Opa. Só vem mais pro lado aqui, né? Aqui? Aí. Ah, tá. Opa, beleza. Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso, estava enrolado por causa do trânsito. Eu sou o Carlos Nogueira, né? Sou o pai da Marim, sou esposo da Alessandra. Eu sou engenheiro DevOps na Integer e eu tenho, sei lá, 25 anos de carreira. E eu vim de Belém do Pará, que é uma cidade que fica no norte do Brasil. E, enfim, sou brasileiro, né? E eu vim falar aqui sobre Supply Chain Levels for Software Artifacts, né? Que é o SALSA, né? Que é chamado carinhosamente de SALSA. Então, basicamente, nós temos aqui duas pessoas. Nós temos a Mary e a Lynn. A Mary tem uma app. Tipo, a Lynn já sabe o que essa app faz. E não interessa muito pra gente. Só interessa que a Lynn quer consumir essa app. Então, a Lynn pergunta para Mary. Mary, como que você fez, né? Como que essa app é produzida? E a Mary responde para ela, olha, eu tenho essa supply chain aqui, onde eu tenho um repositório de código, eu tenho um stage de build, que é o que provisiona a app, e eu tenho um repositório de artefatos, que é onde a app fica disponibilizada para quem quiser consumir ela, né? E aqui também ela deixou aqui pontilhadas as dependências, porque ela não utiliza apenas dependências que são criadas pelo próprio time, né? Ela utiliza dependências de terceiros também. E daí a Lynn olha e diz, poxa, mas sua supply chain aí tem muitos pontos vulneráveis, né? Então tem muitas possibilidades de invasão e tem muita probabilidade de acontecer incidentes em vários pontos dessa sua supply chain. Aí nós temos aí, no geral, ela conseguiu identificar 3 áreas de ameaça, né? Tem ameaças de código, ameaças no stage de build e ameaça nas dependências. E daí ela diz, olha, eu não tenho como consumir a sua app, já que eu não confio, né? Você não está mostrando um nível de maturidade para poder lidar ou criar controles em cima desses problemas, né? Daí a Mary fica preocupada e ela chama a Trinity, né? A Trinity é uma especialista em segurança, né? Vocês devem conhecer ela de algum lugar aí. Enfim, a Trinity é especialista de segurança em supply chains e a Mary pede ajuda para ela, né? Então a Trinity começa explicando para ela qual é o problema da supply chain. O problema da supply chain é toda a supply chain. Porque toda a supply chain, na prática, ela é montada, ela utiliza software de terceiro, né? Então, o sistema operacional é de terceiros, não é da Mary. A cloud que está hospedado, a infraestrutura da supply chain também é de terceiros. Então, todos esses softwares de terceiro têm vulnerabilidades. Entendeu? E até a forma da gente lidar com eles também pode gerar vulnerabilidade. Por exemplo, no meu repositório de código, eu preciso ter credenciais para acessar o repositório de código. E aí o que acontece? Essas credenciais também são alvo, né, de quem quer invadir e de quem quer prejudicar a supply chain ou quem quer modificar o software de forma nociva, né? E aí ela pega e mostra para Mary, né, que existe um número muito grande de incidentes, e os incidentes são famosos, incidentes que geram muitos prejuízos para as organizações, que são sempre incidentes focados em supply chain. Então eu posso citar como exemplo aqui, por exemplo, o que aconteceu em agosto com o NPM, que é esse incidente aqui, e um incidente também que aconteceu esse ano, acho que em maio, com o marketplace do VS Code. Entende? Então, tudo isso aqui são incidentes em cima da supply chain. Tem um incidente aqui que custou $3 milhões para uma organização de criptomoedas aí. E foi incidente também em cima de supply chain. Tem um exemplo aqui a questão do Log4j, né? A invasão, o incidente de supply chain com o Log4j aconteceu em 2021 e está tão famoso
que fizeram até esse dashboard de download, né? Quer dizer, eles medem, tem, por exemplo, está aqui, em torno de 270 milhões de downloads do Log4j vulnerável, né? Com problema na supply chain dele. E isso aqui a Trinity pegou essa semana, e desses 270 milhões, pelo menos 30% está vulnerável. Né? Pelo menos ainda está vulnerável. Enfim, é muito preocupante a situação dos ataques para a supply chain. Tem um relatório, que é o State of Software Supply Chain, que ela sai todo ano. No último relatório, houve essa pequena diferença de incidentes na supply chain aqui. Houve um aumento em 2022 de 742% de ataque na supply chain. Então, a gente está conversando aqui, a supply chain das organizações de todos vocês aí deve estar sendo escaneado, algo parecido nesse exato momento. Esse tipo de incidente causou preocupação nos governos, e aí o governo norte-americano lançou essa estratégia de cibersegurança, e aqui na Europa a Comissão Europeia lançou o Cyber Resilience Act. Então, os dois, a ideia deles é fomentar e tentar melhorar o ambiente da comunidade para a gente poder proteger melhor nossas supply chains. E isso aqui resultou em alguns fundos que acabaram investindo na Linux Foundation. E, por exemplo, aqui eu coloquei como exemplo uma notícia que mostra que teve investimento de 30 milhões de dólares esse ano para tentar melhorar os nossos controles e os frameworks que vão lidar com os problemas da supply chain. Dentro da Linux Foundation existe uma fundação chamada OpenSSF, que é a Open Source Security Foundation. Essa organização, dentro dela, tem um framework de segurança, que é o tema aqui dessa palestra, que é o SALSA. Então, esse framework de segurança, a ideia dele é medir a maturidade das organizações para proteger a supply chain. Entendeu? E ele tem como curadoria uma curadoria neutra. Então, tem várias empresas, tem empresas grandes como o Google, tem a Verizon, e também tem fundações como a Cloud Native e a Linux Foundation com cadeira nessa curadoria. Então, a curadoria do SALSA é uma curadoria neutra. O SALSA está na versão 1.0, mas essa versão 1.0 não quer dizer que não existiu outras antes, né? Então, a maioria dos assessments, né, os grandes projetos que foram medidos por SALSA, eles foram medidos nas versões 0. alguma coisa. Tá, ok? Então, a versão 1.0 ela é um pouco mais madura. Imagina assim, quando começou o SALSA, a ideia do framework era medir e cobrir todas as boas práticas todas as boas práticas de segurança e controles que a gente pode ter para proteger a supply chain. Só que eles viram que é meio difícil, que as organizações não conseguem fazer isso. Então, eles meio que evoluíram e eles retiraram algumas coisas. Então, por exemplo, eles retiraram aqui a questão de medir problemas nessa área aqui de dependências. Então, eles focam mais nas ameaças de código e na ameaça dos stages de build. Então, basicamente, como é que a gente mede? A gente tem o checklist com os atributos, né, que a gente chega numa organização, por exemplo, a Trinity chega na organização da Mary e vai olhar os atributos e vai ter tipo um checklist. Ele tem esse tipo de controle, ele não tem, etc. E quais são os atributos que são medidos? Atributos de código, atributo de build, e aparece aqui essa figura aqui da provenance. Então, o que é provenance? A provenance é um documento. Né? Imagina que ela é um documento, ela é um JSON, né? Um documento eletrônico, onde esse documento a gente vai encontrar a descrição do que foi utilizado, quem trabalhou e como que foi produzido a app da Mary. Entendeu? Então, a provenance, resumindo para vocês, se não tem provenance, não tem maturidade. Então, imagina que vocês têm a melhor infraestrutura
para gerar a aplicação de vocês? Vocês trabalham com melhores softwares, com CI/CD consistente e etc., mas vocês não geram a evidência, vocês não geram o documento, a provenance. Então, basicamente, se você não tem provenance, você não tem... você não é maduro para proteger sua supply chain. Então, nós temos a provenance e nós temos os contents da provenance. O que é que vai estar dentro da provenance? Basicamente, é isso que é checado quando a gente está fazendo o assessment de alguma organização. Então, basicamente, como é que a gente vê a maturidade? A maturidade a gente vê olhando para o que é entregue, né? E em resumo, a Mary ela vai ter que entregar a API e a provenance. E o que é que a gente vai medir? A gente vai medir um nível de acordo com essa entrega. O nível de maturidade de acordo com essa entrega. E quais são os níveis que tem? Tem o nível 0 até o nível 3. E o que é o nível 0? O nível 0 é não ter provenance. Eu estou entregando só a API. Então, a Mary está entregando só a API para a Lean. Né? Então, isso é o nível 0. Tá, ok? Aí eu vou mostrar para vocês um assessment verdadeiro de uma ferramenta que é muito utilizada. Que vou mostrar para vocês que ela é nível 0. O Prometheus. Prometheus é nível 0. Aí todo mundo assustado, né? O Prometheus é muito utilizado, é nível 0. Mas o que acontece? Isso é ruim? Não, isso não é ruim. A ideia do Salsa é a gente ajudar as organizações a evoluírem, elas saberem onde está. Então, o pessoal do projeto do Prometheus, eles sabem onde eles estão e eles sabem o que eles têm que fazer para mudar. Então, eles são nível 0, mas vocês podem ver aqui que eles escolheram uma plataforma de build apropriada, eles seguem um processo consistente para gerar os artefatos dele, para gerar o artefato do Prometheus, só que eles não têm provenance. Aquilo que eu falei para vocês, não tem, então é nível 0. Então, isso aqui é um exemplo de nível 0. Isso aqui é uma metalinguagem de um assessment. Tem mais atributos, não são só esses. Isso aqui é só uma forma geral de mostrar para vocês. Então, qual é o nível 1? No nível 1, eu consigo entregar a provenance e essa provenance é gerada de uma forma automática. Tipo, não é o Carlos que chega, olha, eu vou escrever aqui um documento e vou dizer que eu trabalho direito. Não. Ele tem que ser gerado de forma automática, por isso que eu coloquei aqui o runner do GitLab CI. Estou usando aqui o GitLab CI e o Harbor como exemplo. Né? O Harbor ele é um registry, né? Ele é um repositório de artefatos. Então, basicamente, o que a gente vê aqui no level 1? A gente tem a supply chain, a gente tem o runner, que vai gerar os artefatos e vai depositar os artefatos aqui no Harbor. E aí, o que acontece? A gente tem os 2 artefatos, mas isso aqui tem um problema, porque esses artefatos eles não estão autenticados, eles não estão protegidos. Ali não tem como atestar que eles são da Mary. Eles só estão lá. Eles estão lá no repositório da Mary, mas ninguém garante que isso daqui foi a Mary que fez. Alguém pode chegar aqui no computador que está, ou no servidor da instância que está instalado aqui, o Harbor, e modificar isso aqui, por exemplo. Alguém pode ali pelo meio modificar o código, invadir com credenciais válidas e ela não tem como atestar. Entendeu? Então, ali não tem como atestar que essa API e a provenance são verdadeiras. E é aí que entra o nível 2. No nível 2, a gente faz a mesma coisa que o nível 1, só que a gente tem os artefatos autenticados. Então, a API da Mary está autenticada e a provenance está autenticada. Então, o que é isso na prática? Quer dizer o seguinte, que quando a Lean for consumir esses 2 artefatos, ela vai conseguir atestar, ela tem certeza, ela tem ferramentas para atestar que esses artefatos vieram da infraestrutura da supply chain da Mary. Então, isso aqui não tem discussão, ela veio dali, ponto final. Só que o que acontece? No nível 2, não tem como tu garantir, ou como tu garantir que aqui no processo, antes de isso aqui estar pronto, que isso aqui não foi falsificado. Entendeu? Não tem como garantir. Então, por isso que é o nível 2. E esse tipo de problema que é resolvido no nível 3. Tá? Então, no nível 3, a gente tem tudo autenticado, a gente tem um ambiente controlado e, basicamente,
a Lean consegue, ela tem a visão de tudo, né? Ela tem, na provenância, ela consegue saber quem trabalhou em que fase da provenance, e está tudo registrado, está tudo autenticado, até o próprio código está autenticado. Então, basicamente, é essa que é a diferença, esse que é o maior nível que tem. Então, vocês percebem que sempre aqui a parte da dependência não tá contemplada, mas não está contemplada porque é por causa da versão 1.0. Tá ok? Pode ir. Acho que agora foi. E esse aqui é o exemplo de uma aplicação que é level 3, que por sinal foi um assessment que aconteceu no mesmo dia do Prometheus, né? Esses são um projeto da CNCF, eles foram submetidos pela CNCF no mesmo dia, tanto o Prometheus quanto o Argo, só que o Argo conseguiu o nível 3. Né? Então aqui no nível 3 você consegue perceber que a plataforma de vídeo consegue gerar, né, a provenância, ela está autenticada, ela não pode ser falsificada, e ela está num ambiente que está hospedado por eles próprios, tipo, pode ser eu não sei ao certo, mas pode ser um GitLab próprio deles ou algo parecido, e está isolado. Então ela conseguiu fechar todo o checklist aqui do nível 3, então o Argo é nível 3. Uma provenance, como eu expliquei para vocês, ela é um JSON, né? Então, nesse JSON, a gente vai encontrar todas as descrições dos passos que foram feitos e do que está dentro da nossa supply chain. Nessa hora eu ia rodar ia fazer o meu lab, né? Mas tudo bem, de qualquer forma. Eu vou usar como exemplo aqui uma attestation do GitLab CI. Né? O que ele chama de attestation? Né? Que tipo, a ferramenta vai gerar a provenance e quem quiser verificar se o artefato que foi gerado é válido ou não, a pessoa vai poder atestar baixando, no caso, o JSON, o arquivo.json da provenance. E, basicamente, é bem simples para gerar pelo GitLab CI. Então, na realidade, é bem simples para quem usa GitHub Actions ou para quem usa também o Azure DevOps. Eles já estão de acordo com a salsa. Tá, okay? Então, basta eu acrescentar isso daqui, essa variables runner generate artifacts metadata no cabeçalho aqui do GitLab CI. E quando eu atualizar lá o meu script, ele vai gerar automaticamente a provenance. E também tem forma de fazer attestation com Docker. Né? Com Docker, a gente faz... por exemplo, quando a gente quer criar uma imagem de Docker, com Docker a gente dá o Docker build. Né? Só que aí, aqui, existe essa instrução aqui, buildx. Né? Então, basicamente, a gente utiliza o Docker buildx com essa instrução aqui de attest, e eu digo aqui que o tipo é provenance, e eu posso dizer se vai ter poucas informações ou todas, né? O mínimo ou o máximo. Mas geralmente a gente põe o máximo. E aí, no exemplo que eu ia rodar aqui, eu ia rodar com esse registro aqui chamado distribution, e ia rodar o buildx e ele ia gerar a provenance, e depois a gente ia testar com esse comando do buildx aqui, chamado image tools inspect. E basicamente a gente define aqui que a gente quer ver o resultado como salsa e ele monta para a gente aqui a provenance do salsa. Então assim que a gente atesta com Docker. A gente estava falando só da provenance, né, de atestar com a provenance. Só que a salsa, ela prega esse tipo de ferramenta aqui chamada in-toto para attestation. Né? Então, tipo, quando eu quero assinar o passo que a gente for fazer, né, a gente tem que fazer de acordo com esse modelo aqui. Isso aqui é como se fosse uma especificação. Então, por exemplo, se a Mary for usar o in-toto, que ela tem que usar, porque ela vai fazer vai ser avaliada pela salsa, ela tem que criar a definição da supply chain dela. Que é essa definição? São só os passos, né? Vai definir quais são os passos que vão ser utilizados para gerar o artefato. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo simples, né? Tem o passo de programar,
né, gerar aqui o código desse script Python, depois tem o estágio que gera o pacote do Python, e cada passo as pessoas têm que assinar, têm que usar a chave deles para assinarem. Então, por exemplo, essa programadora aqui vai criar esse código, aí vai assinar esse metadata aqui chamado write link com a chave dela. E aí esse sysadmin vai gerar o pacote e vai assinar também com a chave dele. E aí isso facilita para quando a Lean for consumir, ela vai verificar a rastreabilidade e vai perceber que realmente, olha, nossa, realmente foi assinado pelas pessoas corretas e é autêntico esse artefato que foi entregue pela Mary. E como é que é feito isso na prática? Na prática a gente tem esse projeto aqui da CNCF chamado Notary. E o Notary, a gente utiliza ele para assinar os artefatos. Então nesse caso aqui a gente vai assinar o container, né, cria o container com Docker Build e usa o Notation para assinar a imagem, a provenance e o código. E aí ele envia para o registro. Então, quando a gente está falando de assinatura, você lembra que eu falei para vocês lá que tem a chavinha lá, quando a gente está no nível 12 ou nível 3? Então, na verdade, essa chavinha ela é verificada com esse comando aqui, Notation Verify. Né? Então, a Lean, quando ela quiser verificar se o container da app lá da Mary está ok, que ele foi gerado pelo sysadmin da Mary, ela só precisa rodar o Notation Verify com a chave estrangeira dele. Tá, ok? E aí ela vai conseguir ver. E geralmente essa chave ela vai ser disponibilizada pela Mary, né? Que a Mary está querendo que a Lean consuma. Na prática, como é que isso funciona? Aquilo lá é tipo um exemplo local. Na prática, a ideia do Notary é ele facilitar a distribuição das nossas imagens, dos nossos containers, da nossa provenância e do nosso código. Dentre vários registros. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Mary, só que em vez de colocar num registro próprio, que seria o distribution, ela vai colocar num registro público. E aí esse registro público, ele precisa também ter um Notary configurado nele. Então, nós temos o Notation, que é o CLI, né, do Notary de forma local, lá na Mary, e aí o sysadmin da Mary vai assinar a imagem, a provenância e o código. E aí ele envia para o Docker Hub, para o resto do Docker Hub. Aí no resto do Docker Hub tem um Notary que também vai assinar. Entendeu? Tipo, isso é como se fosse uma rastreabilidade de assinatura, para garantir que o que está aqui, o que ele vai distribuir é o artefato da aplicação lá da Mary. E aí o que acontece? Quando a Lean quiser consumir aquele artefato, aquela imagem, por exemplo, ela vai criar a imagem dela, vai criar a aplicação dela, que precisa daquela imagem como se fosse uma dependência. E aí ela vai solicitar aqui para o registro próprio dela, o registro próprio dela vai procurar onde é que está, que a referência vai estar para cá, e quando ele baixar para cá, ele também vai assinar. Está vendo aqui? Mais outra assinatura. Mas aí tem que ter um Notary configurado nele. E aí, no final das contas, quando for colocar em produção no cluster de Kubernetes dela, o Open Gatekeeper é quem vai validar tudo e vai botar para rodar. E aí eu ia mostrar a ferramenta uma outra ferramenta parecida com o Notary, que também serve para assinar containers, que é o Cosign. Né? Então o Cosign é a mesma lógica, né? Só que ele tem uma diferença. O Cosign faz parte de um projeto chamado SigStory. O SigStory tem várias ferramentas. Então, por exemplo, quando eu vou assinar um container para garantir a autenticidade dele com o Cosign, ele sempre se comunica com esse outro projeto chamado Record. Então o Record é como se fosse um endpoint, um servidor de log, que mesmo que eu faça, por exemplo, aqui eu estou assinando esse container, mas isso aqui é uma imagem local. O que quer dizer? Quer dizer que só quem está na minha rede vai conseguir acessar essa imagem. Isso aqui não é repositório público. Mas mesmo eu trabalhando de forma local, ele vai lá no endpoint, lá na internet, aqui no Record, e ele registra.
entendeu? Então, toda vez que eu assino uma imagem, ele está lá registrado. Para assinar a imagem, só lembrando, a gente sempre tem que ter ali as chaves do sysadmin e da Mary, nesse nosso exemplo aqui. Tá, ok? E a mesma coisa, quando ali quiser atestar para verificar se está assinado, se aquele artefato é verdadeiro, ela só roda o Consigned Verify. E aí, antes de eu mostrar o último exemplo, eu queria parar para falar um pouco de vocês sobre SBOM, que é Software Bills of Materials. Então, imagina que antes de existir o SALSA, existia esse conceito de SBOM, que isso é tipo um compliance que os governos e as empresas que se preocupam com o artefato que vai consumir, tinham que fazer compliance, né? Então tinha que ser aderente. Basicamente, a ideia do SBOM é a mesma da Provenance. Tu vai provisionar a app e tu vai provisionar um documento, que é o SBOM. Só que qual é a diferença? A diferença é que o SBOM ele vai pegar tudo, qualquer tipo de assets que esteja na própria supply chain e na supply chain das dependências e na supply chain da dependência. Então, isso vai fundo, né? Então, quando a gente vai criar o SBOM, isso daqui a ideia dele é muito mais ampla do que só da Provenance, só o que tu consegue até o nível 3 do SALSA. E aí existem dois modelos, né, abertos, são modelos abertos de SBOM, que um é o SPDX e outro é o Cyclone DX. Basicamente, o SPDX está de acordo com o padrão que é da SALSA, que são JSONs, né? Enquanto que o Cyclone é como se fosse um XML, tem um formato lá de apresentar. Só que esse Cyclone DX aqui, a partir da versão 1.5, ele é muito mais amplo do que apenas os assets de software, porque Software Bills of Materials não está relacionado com hardware. Só que o Cyclone ele consegue chegar até um certo nível de hardware, por exemplo, se estiver usando hardware de firewall, hardware de rede, ele consegue pegar e demonstrar. E ele, a partir da versão 1.5, também está preocupado em fazer a governança de inteligência artificial e machine learning. Entendeu? Então, basicamente, com SBOM a gente consegue essas coisas aí. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente consegue, utilizando o SBOM ou ferramentas que geram o SBOM de uma imagem, a gente consegue fazer o mapeamento de tudo, né? Das dependências, e se as dependências têm ou não SBOM ou Provenance também, eu consigo mapear tudo. E qual é o software que eu faço isso? É esse software aqui chamado SIFT. Por que eu estou falando disso? Porque o Consigned, quando ele vai assinar, é diferente do Notary. O Notary, quando eu assino e eu consigo gerar a Provenance. Aqui não. Aqui eu não consigo. Então, para eu poder gerar a Provenance, eu uso o SIFT e aqui eu passo para eles, né? Que eu quero pegar todos os layers do meu container e ele vai buscar todos os layers do container e vai buscar todos os layers do container. E no final ele gera um output.json, né? Que é o que a gente vai disponibilizar ele para o Consigned, e aqui no Consigned a gente utiliza esse comando attest, predicate, que vai ser a provenance, e aí ele pega, a gente assina com a chave, né? No caso do exemplo aqui é do sysadmin, e aí envia para o registro. E aí depois a Lean consegue verificar a attestation, né, a provenance completa lá, com SBOM de tudo, com esse comando aqui, consegue verify attestation. E é isso. E eu tenho esse canal aqui, onde eu recebo meus amigos, e esse aqui é a minha rede social no LinkedIn. E é isso, aí deixa aberto para vocês fazerem perguntas. Pode perguntar. Eu estou trabalhando com
coisa parecida, mas a gente ainda está na época das cavernas aqui, no GPG, mas estamos migrando para o Cosign agora. E o desafio atual é distribuir as chaves. Pois é. Fazer a gestão das chaves, update, quotation. A gente está tentando fazer uma solução interna para isso. Mas como é que você resolve esse problema? Existe alguma ferramenta aí que alguém já fez? Cara, é porque geralmente é complicado. A gestão de chaves é uma outra... geralmente tem os projetos de PKI, né? E infraestrutura de chave pública. E geralmente, se tu adotar um projeto desse, aí tu tem que ter a tua política de como distribuir as chaves. O que é que ele está falando? Que, por exemplo, eu estou citando aqui que a chave aqui do sysadmin, ele tem uma chave que ela serve para ele assinar, e aí tem uma chave pública, que é para as pessoas lerem, né? Então, teoricamente, essa chave pública tem que estar disponível em algum lugar. E aí, cada organização tem que ter uma política de como distribuir essas chaves públicas, por exemplo. Ela expira? Não, isso expira. Empresa, e você tem que divulgar ela. Isso. Aí o que acontece? Que tem que existir a política para fazer a gestão das chaves, tanto da chave pública quanto da chave privada, porque essas chaves, elas expiram, né? Então, basicamente é isso, mas isso não está no escopo. Mas geralmente a empresa cria a política, está embaixo de alguma infraestrutura de chave pública. A gente está pensando em ferramental mesmo, sabe? De criar ferramental para distribuir a chave e fazer a gestão dela. E nas minhas pesquisas eu não achei nada. Que seja uma coisa genérica, sabe? Tipo um Keybase da vida, mas sem ser proprietário, uma coisa genérica. O Notary tem uma forma de gerenciar, se tu quiser dar uma pesquisada depois no Notary, porque o Notary é o concorrente do Cosign. Só que eu acho assim que o SigStory, que é o que engloba o Cosign, o Recore e outros, é muito mais amplo. Acho que devia pesquisar as ferramentas do SigStory, acredito que deva ter uma lá, uma dessas. Quem pode? Não, pergunta relacionada a isso, da assinatura também. Tipo, como é que a pessoa ia saber que aquela chave é daquela pessoa, né? E se é comum usar isso sendo a pessoa mesmo, por exemplo, precisa de mim e tal, ou se tem a chave da empresa, de fato. Porque ou uma assinatura mútua. Então. Cada um, para seguir o Salsa Level 3, tem que ser cada um com a sua, né? Tem as chaves dos repositórios, entendeu? Os repositórios, por exemplo, aqui onde está no Notary, não está funcionando. O Cosign usa inclusive a do GitHub mesmo. Exatamente. Para assinar o commit, ela chave lá também. Aqui tem tudo, aqui dentro tem tudo chave aqui, entendeu? Para eles assinarem, está meio automatizado. Carlos, se me permite. Então, pronto, ok, é cloud, é muito rápido, devia-se meio lei, como tu sabes, mas, então, e em termos de processamento, ok? Em termos de velocidade de processamento na cloud, que já em si é rápido, ok? Quando há estes gateways todos no caminho, e já para não falar quando é multi-cloud. Isto nota-se. Em termos de volume de dados, em termos de necessidade de, ok, a AWS tem metade das coisas em AWS, mas a outra metade já está em Azure. É porque isso aqui está em outra abstração, né? Isso aqui é, por exemplo, Cloud Native. São os serviços da cloud e outra coisa são Cloud Native, que é tipo, é o mundo dos containers. Então, por exemplo, isso aqui eu chamei de registro local, mas isso aqui pode estar numa cloud qualquer. Não existe uma relação. Mas assim, existe sempre, né? Quando vai trabalhar com chaves, sempre tem overhead, né? Trabalha com segurança, põe a camada de segurança no meio, vai ter overhead. Assim, respondendo a tua pergunta, assim, não adianta, assim, mesmo, porque a ideia do Cloud Native é a gente usar os recursos de forma mais racional, né? Usar menos recursos da cloud para justamente não onerar. Mas se eu coloco essa camada aqui, que tem um monte de assinatura, e aí, entendeu? Aí existe esse overhead. Não é tão grande quanto, sei lá, no ambiente clássico, mas porque a gente está usando container, mas existe. Fugimos ao gargalo para cair no gargalo. Oi? Fugimos ao gargalo para cair no gargalo. Eu não acho que seja tão gargalo assim, mas tudo bem.
Mais alguma pergunta? E é isso. Tá, obrigado. Só peço desculpa que eu não consegui. Eu não consegui colocar para. Eu queria Demo não ia funcionar. fazer umas demos. É verdade. E alguma coisa eu travo. É verdade, não, do Rust. Tá, agora eu não lembro a ordem. Agora era um coffee break agora. Que tá na agenda é. Então vamos pro coffee break. Deixa eu lá pegar. Tem algumas cervejas ali, eu vou pegar mais. Deixa eu só sair daqui. Né? Gravou alguma coisa? Eu apareci. Tá gravando? Teve uma hora que Ainda eu tinha tá gravando? que mexer no microfone. Agora vai ficar transmitindo, né? E como é que eu saio dali? Assim. Puxa aqui. Pronto. Do quê? Como é que a pessoa sabe?